Doutor Renato Costa, vamos falar do assunto que se comenta hoje em relação ao apoio do ex-prefeito Fernando Gomes à sua candidatura. Como é que o senhor está lidando com essa situação? Porque até bem pouco tempo o senhor não aceitava sequer falar neste nome de Fernando Gomes. Hoje a situação mudou. Walter, as pessoas são diferentes. Isso é uma coisa que... as pessoas são diferentes. As diferenças... Nós temos forma diferente. Agora, não podemos desconhecer a força eleitoral que Fernando Gomes significa em Itabuna. Foi 4 vezes eleito prefeito, escolhido pelo povo de Itabuna. Foi 3 vezes deputado federal, que tem uma liderança muito expressiva. Tivemos divergências durante muitos anos. Muitas divergências, né? E que, em nome de um projeto maior que passa primeiro para a eleição de um governador que nós entendemos ser o melhor para a Bahia e o melhor para a nossa região, que é o nome do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em nome desse projeto, em nome de benefícios para a nossa região, para que a nossa cidade, nossa região, nós temos que deixar de lado essas divergências políticas e trabalhar num projeto comum. As divergências, como disse, existem, mas tem convergências. E esses pontos convergentes é o que nós temos que olhar como numa agenda positiva. Portanto, esse apoio é muito importante para nosso projeto de candidatura e muito mais importante para que a gente possa construir e fazer acontecer coisas que precisam acontecer na nossa região. Portanto, em cima disso aí, eu não vou me ater a ficar olhando no retrovisor fatos passados, preso a episódios que já passaram, que o tempo já se encarregou de amenizar, para inviabilizar uma aliança eleitoral que não somente para mim, mas no projeto do ministro Gedel Vieira Lima, ser o governador da Bahia. Então, em cima disso, eu recebo com muita tranquilidade e digo, mais uma vez, reafirmo, muito importante para a nossa campanha, para a nossa eleição, esse apoio de Fernando Gomes. Bom, a semana passada eu li alguns blogs e também uma nota em um jornal de que a sua família estava bastante contrariada com o fato de o senhor ter aceito o apoio do prefeito Fernando Gomes. Não, isso não é verdade. Primeiro a minha família se envolve muito pouco nas questões políticas, de maneira nenhuma. Isso certamente são os adversários que gostariam de ter o apoio de Fernando Gomes e que ficam criando esses factoides, essas notícias, mas em absoluto não existe nada, nenhuma observação em relação a isso. Então, o senhor chegou a conversar com o ex-prefeito, já teve um contato com eles, já definiu como é que vai ser o trabalho do ex-prefeito na sua campanha, doutor Renato? Não, tivemos uma conversa quando ele decidiu me apoiar, eu procurei para agradecer o apoio. Né? E conversamos, uma conversa amena, uma conversa onde não se voltou para o passado, não se cobrou nenhuma divergência do passado, porque a vida, isso é uma questão, é uma lição de vida, não é só na política. A vida, para você viver a vida, você tem que olhar para frente. Com certeza. Agora, para você compreender a vida, é preciso, às vezes, fazer consultas ao passado. Né? Então, assim foi feito, de forma que isso não trouxe nenhum problema. Conversei com alguns amigos, eu conversei com alguns amigos e todos foram unânimes em me dizer assim, Renato, é ótimo para você, essa questão de apoios, isso é uma questão eleitoral, eu não conheço. Eu, por exemplo, eu acredito que você também, que é um homem experiente, não conhece alguém que possa recusar um apoio baseado, porque antigamente você falava, isso é uma coisa que já acabou. Por outro lado, a gente quando está num projeto, no caso, no projeto eleitoral, nós estamos diante de uma eleição viável, nós não vamos ficar
olhando fatos negativos. Tem que fazer uma agenda positiva e olhar o que é bom para Itabuna, o que é bom para a nossa região, né? É claro. Ir para um debate, para remexer em coisas do passado, isso é uma coisa assim, pouco construtiva. Eu vejo assim, nós precisamos de uma agenda positiva para a nossa região. Uma agenda positiva para a Bahia, para que não tenha os índices de violência que tem hoje, para que a saúde melhore, para que nós tenhamos uma educação digna, para que nós possamos realmente trazer o desenvolvimento para essa região e dar uma pequena contribuição no mandato de deputado estadual. Bom, como a Rádio Jornal de Itabuna, ela tem facilidade, chega com um som de qualidade em 94 municípios aqui da nossa região, vamos falar para essas cidades, especialmente aquelas que têm, infelizmente, que não têm representação na Assembleia Legislativa, algumas que não têm, nunca tiveram representação e dificilmente vão ter. E o que é que o senhor diria nessa sua agenda? O que consta para esses municípios com 10, 12, 15 mil habitantes aqui da nossa região e que necessitam tanto de investimentos na área da saúde, na educação, na questão da segurança pública? O que é que o senhor tem na sua agenda para essas cidades? Walter, quando eu fui deputado por 2 mandatos, eu tenho repetido isso, mas é necessário para entender os meus 2 mandatos de deputado. Eu fui remetido lá para a Assembleia para representar esta região, militando na oposição, e lá eu desempenhei o meu papel, dei de mim o melhor, Muitas dificuldades, enfrentamos muita dificuldade quando uma Assembleia que tinha um poder muito hegemônico ligado ao ex-senador, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. E nós, da oposição, nós não fomos para lá para xingar adversários, nós fomos para lá para cobrar coisas que acontecessem aqui. E desempenhamos nosso papel muito bem, pois eu me debrucei nos problemas estruturais da região, dediquei todo o meu mandato ao ponto de ser reconhecido lá como deputado do Cacau. Me chamavam assim, na hora que eu me dirigia à tribuna e frequentava muito a tribuna, eu usei muito a tribuna, quando me chamavam, vai falar agora o deputado Renato Costa, o deputado do Cacau. Isso era os próprios adversários que era. Eu me lembro muitas vezes que o presidente na ocasião, o Otto Alencar, era quem mais dizia isso, e era nosso adversário dentro mas reconheciam. Tanto eu tive ações na questão da recuperação da região cacaueira, com criando, através de um requerimento de minha autoria, devo dizer, isso foi no primeiro dia do meu mandato, exatamente no dia 16 de fevereiro de 1995, eu elaborei um requerimento e fui pegar assinaturas. Nós éramos apenas 17 deputados da oposição que assinaram, mas eu precisava de 21 assinaturas para tornar esse projeto viável, e consegui as assinaturas e implantamos a Comissão Especial do Cacau, que foi o fórum de todos os debates que ocorreram através dos 2 mandatos. Isso criei no primeiro dia até o meu último dia de mandato. Nosso fórum, nosso espaço para discutir a região era na Comissão Especial do Cacau. Pois bem, só para concluir isso, eu como oposicionista, o que eu fiz? Eu não tinha acesso às ações diretas dos governadores, tanto Paulo Souto quanto o governador César Borges. Então eu fui cobrador, porque fiz valer, denunciei a dívida grande que o Estado da Bahia tem com a nossa região. É uma dívida enorme, uma dívida de durante muitos anos, muitos e muitos anos, esta região sustentou o Estado da Bahia. A economia do cacau, você sabe disso, sustentou o Estado da Bahia. E os governadores que se sucederam não resgataram essa dívida. Até o momento, há uma dívida muito grande. Então, o Estado da Bahia é devedor a esta região. E vou continuar cobrando. Se for o nosso governador, vou tirar dele esse compromisso de começar o resgate dessa dívida. E se for outro candidato, mas eu espero que seja o nosso governador, para que a gente possa realmente fazer valer que o Estado da Bahia coloque aqui aquilo que deve à região cacaueira.